Ecologia em Ação cumprimenta os telespectadores para mais um programa sobre questões ambientais do município de Joinville. Nós estamos num ano atípico, um ano de pandemia, não podemos sair de casa, não podemos gravar programas na emissora, e assim nós vamos nos valendo de uma Mata Atlântica, de um fragmento no Floresta, para fazer essa gravação bem confortável, sem mosquito, não está chovendo, e a mata assim nos dá uma grande oportunidade de gravar diversos temas que hoje em dia estão em alta, e que são os programas dos candidatos, dos pré-candidatos à vereança e à prefeitura de Joinville. Então eu gostaria de tratar mais uma vez com os telespectadores um programa do que os vereadores deveriam se preocupar e oferecer e garantir como promessa caso sejam eleitos vereadores de Joinville. Então o vereador de Joinville ele deve pensar mais em legislar a favor do contribuinte, do eleitor. Você sabe que o eleitor hoje ele está querendo mais ser do que ter. Ser cidadão, ser participante de uma sociedade com qualidade de vida. E com essa história toda da pandemia, os costumes, os hábitos e a forma de se viver tiveram modificações radicais. Então o primeiro tema que eu gostaria de passar para vocês, e que também eu gostaria que os pré-candidatos, porque nós não tivemos ainda nenhuma convenção partidária, que os pré-candidatos prestassem um pouco de atenção e mantivessem, se desejarem, contato comigo, com o programa, para que possamos então oferecer aos 600, 700 mil habitantes da região de Joinville um alento na questão ambiental. A cidade cresce de uma forma muito desordenada, sem grande planejamento. Estamos vendo toda semana desmatamentos, morros sendo destruídos, tratores demolindo as florestas. Isso é um cenário assim muito triste e muito desesperador para quem investe em Joinville numa residência, quem investe num apartamento, fortunas que vão ficar pagando 30, 40, 50 anos as prestações, e de repente aquele apartamento que foi vendido na frente de uma mata frondosa, cheio de aracuãs, de jacuzzi, de tucanos, essa mata é destruída para a construção de um novo espigão. Mas, para os candidatos, eu vou deixando aqui uma questão importante, que é a questão da água. A Companhia Água de Joinville está com um programa muito interessante de beneficiar aqueles que preservam as matas nas nascentes. Nós temos problemas de desmatamento em todo o município. A invasão realmente de áreas no Quiriri é assustadora. Não sei como é que teve legislador, vereador em Joinville, que transformou a bacia de captação do Cubatão e do Quiriri em uma área urbana. Nós temos hoje no Quiriri uma invasão de pessoas, de casas, sem planejamento, sem esgoto, dentro de uma bacia de captação de água da cidade. Então os vereadores deverão se preocupar na nova gestão em desativar, em desencorajar a urbanização da bacia do Rio Cubatão e do Quiriri. Existem incentivos fiscais que estão sendo estudados. A Companhia Água de Joinville está com uma boa intenção, ela sabe do problema do Quiriri, ela sabe da invasão, ela sabe da poluição que está sendo provocada
por dejetos humanos e por lavação de roupa, por lavação de carro dentro do rio. Agora também nós temos no verão uma área de balneabilidade muito intensa, com invasão de propriedades rurais, com muito roubo. Então o vereador, preocupado com a água, preocupado em legislar a favor do consumidor de água e das gerações do futuro, deverá se preocupar com essa questão e deverá falar isso com os seus eleitores. Para pedir voto, ele tem que dizer o seguinte: gente, eu como vereador, eu vou lutar pela qualidade da água de Joinville, eu vou procurar legislar a favor da natureza, da bacia, da manutenção dessa bacia de captação tão importante, oferecendo ainda água de excelente qualidade. Mas vocês sabem que a água vai ficar mais cara, a água vai ficar mais escassa, porque não chove mais como chovia antigamente. A zona quente do Brasil, aquela zona central, ela já se expandiu até o Rio Grande do Sul. Nós no inverno, no outono, no inverno e na primavera, nós vamos ter períodos muito longos de estiagem. Então nós temos que preservar a água e cabe ao vereador esse papel de preservar a água de Joinville. Chega de politicalha, chega de esquema. Os novos vereadores têm que olhar nos olhos do eleitor, do consumidor de água. É isso que nós temos que fazer. É isso que o vereador tem que se comprometer com o eleitor. Mas, fora desse grande problema, e que pode ser solução, dependendo da cabeça dos vereadores que foram eleitos, nós temos que pensar em eleger vereador que tem compromisso com a cidade, com o eleitor, com o consumidor de água, com o contribuinte. Não, nós não queremos vereadores que vão lá só para ganhar o dinheirinho, os seus 13, 14 mil e montar esquema para ficar rico. Não, esse tipo de vereador nós não queremos. Nós queremos um vereador que diga, olha, o ordenado que eu ganho aqui, isso não interessa. O que eu quero fazer por Joinville é qualidade de vida, é garantir às gerações futuras água de boa qualidade. Certo? Então, a questão da água ficou bem clara. Existem subsídios, a Água de Joinville tem um programa, a CIG, a JORPM, CDL poderão colaborar também muito com os vereadores, em apresentando candidatos à altura da cidade, não para montar esquema, mas para montar um grande programa de qualidade de vida com florestas, com fragmentos florestais, para garantir a temperatura mais amena na cidade no verão. Então a questão da água, penso que ficou mais ou menos esclarecida. Eu continuo à disposição no programa para oferecer mais alguns subsídios para aqueles que desejarem. Outro esquema e outro tema que deve ser relevado nessa campanha para os novos vereadores é a questão dos manguezais. Vocês sabem que os manguezais de Joinville estão sendo devastados com muita fúria. Voltou a invasão dos mangues. Vocês acham que, porque moram no centro e não visitam as periferias, vai na região de Mangue, na região sul de Joinville. É um desastre. Estão loteando mangue vivo, estão colocando piquetes, suporte de apoio de casas de madeira, de cimento, dentro do mangue com a vegetação em pé ainda. Vão meter o machado e a motosserra. E aí vem os caminhões caçamba de Joinville, tem mais de 400 caçambeiros, estão levando o resíduo da construção civil sob encomenda para aterrar esses mangues. Qual é o papel do vereador nessa situação? Cabe ao vereador eleito fiscalizar as ações, as omissões da prefeitura, do prefeito. Tem que fiscalizar
e tem que se comprometer com a preservação dos manguezais, que é fonte de alimento para o ser humano, para o pessoal da Babitonga. Nós somos mais de 1 milhão de habitantes na Babitonga, contando os demais municípios do Nordeste de Santa Catarina. Todos dependemos dos mangues. Mangue não é lugar para morar, mangue é lugar de caranguejo. E está sendo destruído. Nós, em 2015, nós tivemos uma praga que acabou com as avicênias. Morreram todas. O mangue mudou de roupa. Uma espécie toda desapareceu. Então, o que esse vereador que está na rua pedindo voto está falando sobre manguezais? Eu sei de candidato que está oferecendo a invasão de mangue, facilitar a legalização dessas terras invadidas. Não pode. O Ministério Público tem que fazer ações, tem que se movimentar no sentido de que seja proibido, sejam retiradas as casas em cima das áreas invadidas. É lei, é crime ambiental a invasão, está caracterizado o crime ambiental. Não tem advogado que diga o contrário. Advogado honesto vai dizer que mangue é área de preservação, não é lugar de morador. E aquele candidato, o pré-candidato, que ficar falando aí nos bairros, nos bairros da região sul e da região leste, de que as áreas de mangue é do povo, não é, isso é mentira. Esse candidato é perigoso para o município de Joinville, para o povo que vive da Baía da Babitonga. Sem manguezais nós não teremos mais áreas de lazer, nós não temos mais área de produção de peixe. É inconcebível que vereadores e prefeitos tenham fechado os olhos para a atual invasão dos manguezais que acontece em Joinville. Terrível! Mas vamos ficando por aqui nesse primeiro bloco e vamos convidando vocês para permanecer aí, porque nós vamos continuar tratando de temas ligados aos programas ambientais, os ícones ambientais fantásticos que o município de Joinville tem. Aguarde aí que nós já voltamos. Iniciando o segundo bloco do Ecologia em Ação, vamos tratar de mais um tema que poderia ser muito bem explicado pelos pré-candidatos e os candidatos das convenções, a vereança de Joinville e os candidatos a prefeito. Vocês sabem que Joinville tem um sério problema do afastamento dos resíduos da construção civil. Então, as terceirizadas da prefeitura, por exemplo, elas têm botaforas, diversos botafora no município urbanos, nos bairros. Então, fazem um asfalto, fazem uma reforma de asfalto, fazem uma reforma de tubulação de drenagem e as empreiteiras não têm determinações em seus contratos para levar esse resíduo para uma destinação correta, para uma central de reciclagem. Nós não temos isso em Joinville. Então o município até hoje não atendeu aos ditames da Lei 12.305 de 2010. Vocês vejam, nós estamos com 10 anos de legislação sobre a destinação correta dos resíduos da construção civil e Joinville não fez a lição de casa. Então isso é um bom tema para os candidatos à vereança e aos prefeitos. Nós não podemos continuar lançando nos mangues os resíduos da construção civil. Tem candidato, pré-candidato e candidato a vereador e prefeito dando como aterro os resíduos da construção civil. Estou gravando aqui no mato, mas tem muito mosquito hoje. Mas vamos adiante. Vamos adiante.
Então tem muito candidato desonestamente, criminosamente, garantindo para os seus eleitores futuros, caso sejam eleitos, de aumentar o transporte do resíduo consumível para dentro dos manguezais invadidos. Vocês podem imaginar uma situação dessa, uma cidade onde tem tanta reforma de casa, tem tanto desmonte de casa, construções novas, nos bairros, é impressionante a engenharia que acontece nos bairros. Então, é contratado um caçambeiro, ele coloca a caçamba na frente da casa e esse resíduo da construção civil já tem destino certo. Não vai para uma central de reciclagem onde o tijolo é aproveitado, o cimento, o concreto, a brita, a madeira. Não, vai tudo lá para o mangue. E tem candidato que está prometendo legalizar essa invasão criminosa. Esse tipo de voto não serve para Joinville, não serve para as gerações futuras. Então nós temos que encorajar os candidatos a falarem honestamente, a prometerem coisas honestas, a prometerem atitudes corretas. Temos que fazer isso. Vamos, candidatos, sejam honestos. Não prometo que vocês não podem cumprir. Vocês não serão reeleitos, porque vocês não vão poder cumprir a legalização de manguezal. Não conseguem, nem das restingas. Mas o mosquito está atacando. Aí do fundo vocês estão vendo uma frondosa árvore, Mapronia guianensis, uma árvore que depois de cortada, ela foi cortada em 77 e ela brotou de 77 para cá, e hoje é uma árvore que tem na base dela um diâmetro de mais de 1 metro. E galhos frondosos, troncos frondosos, com mais de 30 metros de altura. Mas vamos voltar ao tema, ao que os candidatos deveriam e deverão realmente falar em suas campanhas. Cota 40, vocês já imaginaram candidato a vereador prometendo a invasão da Cota 40? É um crime, um candidato decidiu ser caçado. Mas, por outro lado, existem candidatos que estão orientando os seus eleitores que querem construir acima da Cota 40, de que não o façam. E é uma posição correta, porque eles não vão poder sustentar essa situação. Eles vão querer mudar a lei da Cota 40, porque tem muito candidato morando acima desta cota e que estão em situação ilegal. Então o que esses candidatos e pré-candidatos estão oferecendo? Muitos deles fazem isso. Não, quando eu for eleito eu vou legalizar, eu vou subir a cota de 40 para 100 ou para 120. Eu vou beneficiar vocês todos. E o mato vai para baixo. E vamos construir favelas onde a cidadania não entra mais depois. Então nós vamos ter regiões como nós temos no Rio de Janeiro, como nós temos em Santos, como nós temos em São Paulo, como nós temos até em Florianópolis. O Estado não entra mais, a polícia não entra mais, quem manda são as milícias. Elas cobram, fazem a entrega de TV a cabo clandestina, elas entregam botijão de gás, elas fazem todo o comércio, elas cobram uma taxa das pessoas para poderem continuar morando com segurança, entre aspas, nessas favelas invadidas, onde não se paga mais imposto para a municipalidade, mas se paga a contribuição para as milícias, para os donos do pedaço, para o narcotráfico, que manda e faz os benefícios. E o povo
fica acovardado, com medo de morrer, e aí nós criamos áreas que os candidatos a vereador não podem criar em suas campanhas, não podem oferecer. Temos que cuidar com esse tipo de candidato. Nossos candidatos que nós queremos para o futuro, para as famílias, para os seus descendentes, é uma família, uma cidade com qualidade de vida. Qualidade de vida, o que significa? Cota 40 respeitada, a mata produzindo ar-condicionado, qualidade de vida para o povo, prestando serviços, menos ruído, menos poluição, menos erosão, a Bahia menos assoreada. É isso que nós temos que oferecer para a nossa cidadania através dos candidatos e pré-candidatos que estão aí no páreo. Outro tema interessante que vocês deveriam aventar nas campanhas seria a questão da valorização dos profissionais da área ambiental. Não trabalhar contra os órgãos ambientais, enganando-os. Então os vereadores, eles poderão criar leis em Joinville para valorizar os profissionais de meio ambiente, para transformá-los em cidadãos corretos, exercendo a profissão de acordo com o juramento que fizeram, e não emitir emitir laudos falsos com falsidade ideológica. Isso o vereador deverá criar leis que exijam essa honestidade dos profissionais. Eu não estou dizendo que todos fazem isso, mas muitos já fizeram e foram penalizados. Então o vereador tem que estar atento a essa questão jurídica, a essa questão técnica, certo? E cabe a ele legislar em favor desta qualidade profissional, desta valorização profissional. Tá? Então você sabe que hoje um vereador poderá criar uma lei exigindo que aquelas empresas que fazem serviços de jardinagem nas praças tenham um responsável técnico, o que na realidade em Joinville não existe. E nem o CREA presta atenção nisso. Então, quantos profissionais da questão ambiental, da qualidade de vida do cidadão, poderiam estar atuando nessas praças, nesses parques, nesses jardins públicos, em benefício da qualidade de vida do cidadão? Vamos pensar nisso, façam isso, prometam isso nas campanhas, que vocês terão votos. Tem muita gente prestando atenção hoje. A pandemia colocou o pessoal em casa. O pessoal está prestando atenção ao que vocês estão prometendo. Não prometam que vocês não podem cumprir depois como vereador. E lembre-se, o vereador legisla e fiscaliza as ações do prefeito. Certo? As concorrências públicas, licitações. Quem é que está levando as licitações? Quais são as 3 empresas que concorreram? Não são do mesmo dono? Vocês têm que fiscalizar isso como vereadores. É isso que vocês têm que prometer para o eleitor. Que vocês vão fiscalizar. Que vocês vão para a rua. Não precisa fazer diária em outros municípios. Vocês vão para a rua no município de Joinville sem precisar fazer diária. Pensem nos 40, 50, 60 milhões que vocês têm à disposição na Câmara de Vereadores para beneficiar o contribuinte, para beneficiar o morador da cidade de Joinville. E não fazer esquema político, que não interessa ao consumidor, que não interessa ao eleitor, que não interessa ao pagador de impostos. Veja o que vocês prometem nas campanhas. Vereador não é o cara que dá nome de rua. Vereador é o cara que legisla em benefício e na qualidade de vida do povo. É isso aí. Vamos ver mais um tema aqui, que seria o da coleta e reciclagem de resíduos recicláveis em Joinville. Está uma bagunça, não existe lei. A próxima legislatura tem que fazer uma legislação nova
para reciclagem, protegendo as famílias que fazem a seleção e a classificação do lixo, do resíduo aproveitável, e que não seja roubado quando coloca na calçada. As cooperativas estão fechando, já fecharam. Os carrinheiros estão voltando para as ruas. Passam a ser escravos novamente dos intermediários que alugam os carrinhos para fazer a coleta dos resíduos colocados nas ruas. As lixeiras vão ser revolvidas, as calçadas vão ficar sujas novamente, porque os caras tiram a latinha de alumínio de dentro e jogam o resto na calçada. Isso não estava mais acontecendo em Joinville e voltou a acontecer. Então os legisladores atuais não fizeram uma lei de proteção aos reciclados que as famílias separam, segregam. E as cooperativas quebraram, nós tiramos 350 carrinheiros das ruas no ano de 2000 com o Luiz Henrique, e hoje eles estão voltando. Estão ficando pobres outra vez, estão sendo explorados como escravos pelos atravessadores. E o dinheiro da reciclagem está indo para os municípios vizinhos de Joinville. Joinville está perdendo, só perdendo, porque os legisladores não criaram a lei. Tem esquema nisso aí. Vamos tirar esses vereadores daí, vamos colocar vereadores novos que tenham compromisso com a cidade, com a reciclagem, com a qualidade de vida.